É nosso convidado Mário Nogueira, a partir dos estúdios de Coimbra. Boa tarde. Sem data marcada para a prova, a FENPROF lança um pré-aviso de greve para todo o mês de fevereiro. Boa tarde. É verdade, porque efetivamente o Ministério da Educação, e nós tivemos a experiência de julho do ano passado, em que anunciou a realização da prova com 4 dias de antecedência. Aliás, se esta parte específica tem alguma coisa de exigência científica, é no mínimo estranho que seja com 3, 4 dias de antecedência, para evitar precisamente que entrasse um pré-aviso de greve, que o Ministério vai adiando a marcação. Mas também é verdade que toda a logística desta prova é de veras complexa e, portanto, bastante mais do que o que aconteceu na prova geral, em que todos os professores, ao mesmo tempo, na mesma hora, tentaram responder às mesmas charadas e àquelas perguntas que todos conhecemos. Agora não. Agora são específicas por disciplina e, portanto, isso significa que há muitos professores que, tendo habilitação para várias disciplinas, para 2, para 3, para 4, para lecionar em diversos grupos de recrutamento, naturalmente têm direito de fazer todas as específicas que assim entenderem, o que significa que o Ministério da Educação vai provavelmente ter que estender durante um calendário ainda de alguma forma extenso a realização de provas, para que permita que os professores que têm várias habilitações possam, portanto, estar a realizar todas elas, o que quer dizer que vai envolver muito mais professores neste trabalho absolutamente absurdo que as escolas têm que desenvolver e, sobretudo, vai criar uma perturbação nas escolas, quer dizer, que não tem nenhum sentido. Eu recordo que as escolas já este ano começaram de uma forma muito perturbada, ou seja, as colocações de professores, como se sabe, atrasaram quase 2 meses o início das aulas em algumas disciplinas, mas não contente com isso, o Ministério da Educação vai cada vez mais introduzindo na escola focos de perturbação e claramente que a realização desta PAC em muitas escolas é isso que significa e é nisso que resulta. E, portanto, à falta de uma data, o que nós decidimos, e sabendo nós que esta prova se deverá realizar em fevereiro, é que iremos entregar um pré-aviso de greve com o tempo de antecedência necessário, 5 dias apenas, porque, como se soube também na última realização da prova, não há serviços mínimos nesta prova, não é considerada sequer alguma coisa que exija serviços mínimos, o Tribunal Arbitral assim o decidiu por unanimidade, e, portanto, ficará coberto durante esse mês qualquer serviço a esta prova, e aí, tanto pode ser secretariado da prova, vigilâncias da prova, correções da prova, que é outra das tarefas que se estão a obrigar os professores, mas que não fazem parte do seu conteúdo. Os professores não têm, digamos, no seu conteúdo funcional, nada que os obrigue a ser vigilantes de provas de outros professores e muito menos corretores dessas provas e, portanto, sendo assim, fica coberto todo o mês e quando a prova se realizar e se realizar, aqueles que entenderem, nós já o tínhamos dito em dezembro que o iríamos fazer, aqueles que entenderem, colegas, poderão aderir a esta greve e não se envolver nesta prova. Já agora dizer que este pré-aviso será naturalmente assinado, subscrito pela FENPROF, mas por mais 6 organizações sindicais, portanto, no seu conjunto, tirando um caso ou outro, as organizações sindicais estão unidas e, portanto, vão todas subscrever este pré-aviso de greve, que deverá ser entregue nos próximos dias no Ministério da Educação. Mas toda esta situação, Mário Nogueira, acaba também por penalizar e provocar instabilidade aos alunos. Não, porque esta prova não tem nada a ver com os alunos. Portanto, os alunos aqui, o que perturba aqui os alunos e o que perturba o normal funcionamento das escolas... Mas provoca instabilidade no seio docente, dos professores? Pois, o que provoca instabilidade nos professores é precisamente o facto de o Ministério da Educação querer obrigar professores que já trabalham há muitos anos, que já foram avaliados com classificações de mérito, alguns deles de muito bom e excelente, professores que têm visto os seus contratos renovados por reconhecimento do seu mérito e, portanto, as direções das escolas têm reconhecido e têm vindo a renovar os contratos dos professores. Professores, é preciso dizer que são estes professores contratados os únicos que no sistema são avaliados anualmente, em alguns casos, mais do que uma vez, se tiverem mais do que um contrato, mas que faz com que o Ministério da Educação, e aqui neste caso a FENPROF está muito bem acompanhada, porque as nossas opiniões e apreciações sobre esta prova coincidem com as do Conselho Científico do Instituto que realiza a própria prova, coincide com a Associação das Escolas Superiores de Educação, coincide com a apreciação do Conselho Científico das Escolas Superiores com a Associação das Escolas Superiores de Educação e, portanto, eu penso que aqui, se alguém se isolou, se alguém está de facto com o passo trocado, ainda que pense que não, é de facto o Sr. Ministro. Portanto, não tem nenhum sentido esta prova, a não ser aquele... Mas com todo este historial da prova, deste passado recente, no seu entender, porquê é que o Governo insiste em realizá-la?
É verdade, está completamente isolado. Eu penso que esta prova neste momento só existe porque temos um ministro que é incapaz de reconhecer a razão quando ela não é sua. Ou seja, eu penso que esta prova hoje é o fruto apenas da obstinação e da falta de humildade de Nuno Crato, que não é capaz de reconhecer, quer dizer, que toda a gente que se pronuncia não está aqui envolvida em algum complô contra si. Portanto, é porque são reflexões autónomas, reflexões feitas que nem sequer são em reuniões que são conjuntas, o Conselho das Escolas, as Escolas Superiores de Educação, outras instituições de ensino superior, o Conselho Científico do IAV, enfim, as organizações sindicais, são posições que autonomamente são tomadas e que todas coincidem, exceto a do Sr. Ministro da Educação, e, portanto, eu penso que neste momento esta prova é pouco mais do que a afirmação deste Sr. Ministro, não quer posse e manda e, portanto, vamos fazer. Mas eu recordo que o ano passado, e à conta desta prova, foram excluídas, aliás, este ano, do concurso do ano passado, cerca de 8.000 candidaturas, 7.995, correspondente a cerca de 5.400 professores, onde o Ministério da Educação, inclusivamente, excluiu, e isto é inconstitucional, professoras que não realizaram a prova porque estavam em gravidez de risco, porque estavam em licença de parentalidade, professores que estavam internados com internamento hospitalar. Portanto, o Ministério da Educação aproveitou, e isto é inconstitucional, para retirar estes professores das listas e mais. O Sr. Provedor de Justiça já veio dizer também, existe um parecer muito completo e muito explícito e muito claro, já veio dizer que o Ministério da Educação excluiu de uma forma absolutamente ilegal estes 5.400 professores dos concursos deste ano por não realizarem a PAC. Mas o Sr. Ministro da Educação limitou-se a dizer, bom, o Sr. Provedor de Justiça diz aquilo, mas é a opinião dele. Bom, não é opinião, porque isto aqui não é uma questão de opinião, é um problema legal. Estamos perante uma legalidade. Quanto à manifestação, à concentração, aliás, junto ao Ministério, já dia 22, em defesa dos docentes contratados e das escolas públicas de ensino artístico, o que é que está aqui, de facto, em causa? O que está aqui em causa tem a ver com o seguinte, portanto, todos os professores que este ano, contratados, foram colocados, independentemente da data em que foram colocados, em lugares em que as escolas já necessitavam desses professores, porque tinham esses lugares disponíveis, vagos, antes do dia 15 de setembro, mesmo que a colocação fosse posterior a 15 de setembro, desde que a necessidade de colocação existisse anteriormente, a colocação destes professores tem como referência de início o dia 1, ou seja, o ano conta como ano completo. O que é que aconteceu nos conservatórios de música e escolas de ensino especializado, de ensino artístico, este ano? É que as necessidades de professores para a contratação existiam desde antes até do dia 1 de setembro, desde agosto, só que o Ministério da Educação não autorizou as escolas a lançarem os concursos até ao dia 15 de setembro, nem sequer a pedir os professores para ocuparem essas necessidades. E, portanto, só após o dia 15 é que o Ministério autorizou as escolas a lançarem as suas necessidades de professores que já adivinham do mês de agosto. Conclusão. Os professores foram colocados, tal como os das restantes escolas públicas, só que, como não houve uma manifestação de necessidade das escolas antes de 15 de setembro, por razões exclusivamente atribuídas ao Ministério, estes professores não veem o ano contado como completo. E ao não contar o ano como completo, não é a questão apenas daqueles 15 dias ou 3 semanas de salário, nem é tanto isso. É que interrompem o seu tempo de serviço, ou seja, o tempo de serviço do ano letivo passado terminou a 31 de agosto, e não recomeça no dia 1 de setembro, tem aqui uma interrupção de 15 dias, 3 semanas ou um mês, por razões exclusivamente da responsabilidade do Ministério, e ao interromperem muitos destes professores que iam agora completar o tempo de serviço para poderem entrar nos quadros no próximo ano, e portanto vinculando e assim concluindo o seu 5º ano de serviço consecutivo, estes professores veem interrompida a sequência de colocações e vão começar a contar do zero como se nada houvesse para trás. Isto é absolutamente... isto é ilegal também, mas eu diria é até imoral, porque na verdade estamos a falar de uma situação que é deliberadamente provocada pelo Ministério da Educação. E eu diria que todos ficamos desconfiados que poderá, inclusivamente, haver aqui a intenção de provocar esta quebra no tempo de serviço e na sequência. Nós já colocámos isto ao Sr. Ministro, aos Secretários de Estado, já colocámos isto na Direção-Geral de Administração Escolar, mas eles fingem que não é nada com eles, sabendo que a responsabilidade é apenas deles. Portanto, temos dia 22 essa concentração, mas também muitas iniciativas.
Exatamente, sobre outras matérias. Uma das mais importantes que nós vimos neste Conselho Nacional, duas, aliás, uma tem a ver com a municipalização. O Ministério da Educação e o Governo já... Para ser breve, sim, muito breve. Essa questão contra a municipalização. Sobre a municipalização, há uma derrota já que este Governo teve. É que não houve uma única Câmara que aceitasse assinar o contrato a 1 de janeiro, como eles pretendiam. E outro problema que vai começar dentro de poucos dias a colocar-se, tem a ver com a mobilidade especial. Neste momento temos cerca de 500 professores do Ministério da Educação, que se juntam aos 139 do Ministério da Segurança Social, 500 que estão em risco de, a partir de fevereiro, poderem ser transferidos para a mobilidade especial. E estes são problemas e preocupações que temos, a par de uma preocupação geral. Eu há pouco ouvi aqui a notícia sobre a saúde. Na educação é a mesma coisa, as preocupações sobre os problemas são enormes, na segurança social, e tudo isto tem a ver com uma coisa muito simples. Este Governo está apostado em destruir as funções sociais do Estado e os serviços públicos que a servem, na educação como na saúde. Obrigada. Ficam então aqui as razões dos protestos e também essa opinião da FENPROF quanto ao estado da educação.